Depois você passa um alquim no meu cartão, tá? Aqui, irmãos. Parece que agora é pecado. Ficou errado agora. O que, pastor? Ser positivo. Se você for positivo, parece que você está andando na contramão. É como se você realmente tivesse que propagar a mesma desgraça. Você está sendo quase que agora obrigado a dizer, não, está ruim mesmo, vai morrer mesmo. Vai ser mandado embora mesmo, todo mundo vai perder o emprego. Parece que agora, se você falar que Deus vai fazer, que vai melhorar, que Jesus é conosco, é como se você estivesse sendo negacionista. Você é um negacionista, você é um... Fala a verdade, quem aqui já teve essa sensação? Levanta a mão aí, só quem teve essa sensação. Você fala assim, gente, será que eu não posso mais ser positivo? Você foi conversar com alguém, você levou positividade, e a pessoa já te jogou logo aquele banho de água fria. Você falou, gente, será que eu não posso mais falar coisa boa? Mas eu estou diante de uma geração que não nasceu para propagar derrota. Vou falar de novo, que mesmo que você com máscara, você vai dar um amém bem forte. Eu estou diante de uma geração que não nasceu para propagar desgraça, mas para anunciar as boas novas do Senhor, mas para anunciar a cura. E eu declaro que você vai andar na cura divina em nome de Jesus. Eu declaro que a sua família vai andar na cura divina em nome de Jesus, na saúde divina em nome de Jesus, porque foi isso que Jesus conquistou na cruz para nós. Quando ele foi pendurado naquele madeiro, ele levou sobre ele a maldição da lei, ele levou sobre ele o castigo que hoje nos traz a paz. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Mas isso não pode ser uma teoria. Você não pode se mover nisso como uma teoria. Ah, pastor, isso aí está escrito e só valeu para aquele tempo, né? Há 4, 5, 6 mil anos atrás aí. Não, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Nosso Deus, Ele é o Deus do ontem, de hoje e eternamente. A palavra dele que tinha efeito há 3 mil anos atrás, é a mesma palavra que ainda continua tendo efeito hoje. Então não é uma teoria, é uma verdade. Coloca a mão na sua cabeça assim, coloca mesmo na sua cabeça, não tem problema de bagunçar o cabelinho não, tem gente que está aqui até de uniforme, coloca aí, e diz assim para você mesmo, fala o seu nome e fala assim, Daniel, fala seu nome, fala Daniel. Não é só uma teoria, é uma verdade, e é por isso que a religião não aceita, porque é uma verdade. A religião matou a verdade, crucificou a verdade, mas a verdade ressuscitou ao terceiro dia. A verdade triunfou ao terceiro dia, porque a verdade vence. A verdade será sempre a verdade, e a verdade vence. Então se ele disse que você é curado, porque isso é a verdade. E se ele te diz que você é próspero, porque isso é a verdade. Se ele diz que você nasceu para um propósito, ainda que o diabo diga que você não nasceu para coisa nenhuma, para ser um Zé Ruela, um Zé Ninguém, isso é mentira. E a verdade prevalece, porque Ele é a verdade, e a verdade está em nós. Tem alguém aí que carrega a verdade dentro de si? Ah não, levanta as mãos aí, irmão. Tem alguém aí que carrega a verdade dentro de si? Por isso que eu sou apaixonado em falar de Jesus, porque Jesus é fácil você falar dele, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Quando Ele se apresentou sendo a verdade. Muitas pessoas acham que Jesus é um templo, Jesus é uma denominação, Jesus é um nome de igreja, Jesus é uma placa. Jesus não é nada disso. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Caminho, verdade e vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Caminho, verdade e vida. Pai, Filho e Espírito Santo.
Isso não te lembra nada? Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E eu não sei como que está a sua fé nesses dias. Mas eu quero conversar com vocês aqui rapidinho sobre um assunto muito interessante. E eu quero declarar que enquanto eu ministro aqui, o rio de Deus te inunda aí embaixo. Obrigado pelo entusiasmo de duas pessoas. Eu vou falar de novo. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem, fala eu. Enquanto eu ministro aqui, eu declaro que um rio de Deus vai tocar você aí. Irmãos, eu não dormi essa madrugada. Na verdade, eu não consegui dormir essa noite. Quando eu comecei a cochilar, por volta de umas 2:30, quase 3 da manhã, o Espírito Santo me acordou com essa palavra. E eu não consegui dormir mais. Quando foi por volta de umas 7:30 que eu falei assim, agora eu acho que eu vou conseguir dormir. O Senhor me deu uma visão com meu pai na fé, com o pastor Ed Rocha. E eu acordei embriagado no Espírito Santo e não consegui dormir. Então, se você veio nesse lugar aqui nessa noite, nessa tarde, e você está aí me assistindo pela internet, se prepare. Deus vai pegar você por dentro. Talvez você não venha aqui e não caia no chão hoje, mas você vai cair em si aí onde você está. Porque mais que cair no chão, Deus quer que você caia em si. Você só retorna para o propósito quando você cai em si. O filho pródigo sabia que era filho, mas sabia que estava no lugar errado. E a Bíblia vai dizer, e caindo ele em si, disse: voltarei para a casa do meu pai, retornarei ao caminho e direi: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Trata-me como um dos seus empregados, porque eu não sou digno de ser chamado seu filho. Pastor, quando é que eu volto para o propósito? Quando você cai em si. E uma das coisas interessantes que eu entendo sobre esse menino, sobre esse filho que se perdeu, é porque ele perdeu dinheiro, ele perdeu sua herança, ele perdeu a sua popularidade, ele perdeu a sua dignidade, e ele perdeu a sua aparência. Porque eu imagino ele olhando naqueles espelhos de água, dentro daquele chiqueiro de porco, e ele olhando para aquele espelho de água e se vendo naquele espelho de água e dizendo: esse não sou eu. Não foi assim que eu saí da casa do meu pai. Sabe, quando você está longe do propósito, você nem se conhece. Eu imaginei ele olhando aquela poça de lama e falando assim: o que aconteceu comigo? Esse não sou eu. Eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Quando eu saí da casa do meu pai, eu não estava assim. Imagina ele dentro daquele chiqueiro lutando, brigando com bolotas, para comer as bolotas que os porcos comiam. Imagina alguém que tinha tudo dentro daquele chiqueiro, lutando com um porco, empurrando os porcos para comer lavagem. É por isso que eu digo para você que ele olhava para si mesmo e dizia: esse não sou eu. Então, na verdade, mais que te derrubar no chão, ele quer que você caia em si. E eu quero falar nessa noite um pouquinho com você sobre qual porta eu tenho que fechar e qual porta eu tenho que abrir. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Irmão, se eu começar a chorar aqui, vocês fiquem tranquilos, porque hoje eu estou uma manteiga derretida, irmãos. Porque o que Jesus fez comigo nessa madrugada
Eu falei para minha esposa agora lá em casa, eu falei, amor, o Ed tem um mistério muito grande na vida daquele homem. Tem algo muito, muito interessante, muito especial na vida daquele homem. Deus colocou ele na minha vida para me ativar, Deus colocou ele na minha vida para me alinhar. Uma das coisas interessantes sobre pai, irmãos. Como você precisa entender isso aqui. Uma das coisas sobre pai é que você aprende com o pai e não, às vezes não vai ser aquilo que ele fala somente, mas só com a presença do pai. De você saber que o seu pai está ali, você tem um pai e ele está por perto. Isso já muda tudo, pastor Elton. Cara, essa questão de paternidade ministerial, paternidade espiritual, cobertura espiritual é tão forte, cara. É tão forte, cara. Se você entendesse um pouquinho disso, você ia valorizar um pouquinho mais o seu pai na fé, o seu pai ministerial. Ontem eu conversava com uma pessoa desesperada, já quase 1h da manhã, e eu e a minha esposa, nós deitados na cama falando com essa pessoa. E ela totalmente desesperada. Perdeu o pai dela por Covid, a mãe dela com Covid. E ela se decepcionou com a igreja há algum tempo atrás e não consegue mais entrar dentro de uma igreja. E ela falando comigo com aquele desespero, e eu sentia o desespero na alma dela, eu conseguia sentir o desespero do outro lado do telefone. E eu perguntei para ela, cadê o seu pai? Cadê o seu pastor? Ela falou, eu não tenho. Eu estou perdida. Sabe, cara, isso é tão forte. Eu não vejo meu pai ministerial todo dia, eu não falo com ele todos os dias, mas a presença do pai já dita o comportamento do filho. Só do filho saber que o pai está ali, ele já se sente seguro. Só do pai saber que, pastor Robson, acerta com o Rafa aí para mim, que tiver de acertar, fazendo favor. Só de você saber que seu pai existe, ele está ali, porque é o pai que dá destino, é o pai que alinha. E eu não sei porque eu estou falando isso, mas vamos aqui. Se você puder abrir Mateus 6:6. Quem está feliz de estar aqui nesse lugar hoje, levanta suas mãos aí. Eu estou muito feliz, irmãos. Que saudade que eu estava desse lugar. Que saudade estava de vocês. Mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto e fecha a porta. Diga assim comigo, fecha a porta. Irmão, 10 vezes mais alto, fala, fecha a porta. E ore ao seu pai. E ore ao seu pai. Ele diz, olha, fecha a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto, te recompensará. Interessante que orar é falar. Orar fala de vida com Deus. Orar fala de vida diária com Deus. E aqui você percebe que é um convite de Deus, é um convite de Jesus para nós. E o convite é o quê? Quando você for orar, é um ensinamento. Ele está dizendo, olha, quando você for ter intimidade, quando você for ter relacionamento, você percebe que a oração, ele está apontando a um relacionamento, sim ou não? Porque a oração fala do relacionamento diário com Deus. É um convite a viver uma vida toda em Deus, toda para Deus. Interessante, mas existe um segredo aqui embrulhado nesse convite. Eu quero falar desse segredo pequenininho, aqui, bem pequenininho, um segredinho que está embrulhado aqui dentro desse convite que Jesus está fazendo.
Primeiro ele convida a orar, ele fala, ó, vamos ter vida com Deus, vamos ter relacionamento. E o relacionamento vem através do orar, vem através do estar com Deus, vem através do falar com Deus. Quando você fala com alguém, você está tendo relacionamento com alguém. Quando eu falo com o Jair, eu estou gerando um relacionamento com ele. E eu só falo com ele porque eu tenho relacionamento. E eu só tenho relacionamento porque eu falo. Quem está entendendo diz eu. E aí, esse segredo está aqui embrulhado nesse convite. O segredo esse que é tão simples, mas é muito complexo ao mesmo tempo. Pastor, qual é o segredo do relacionamento? Qual é o segredo desse convite de orar? Orar é se relacionar. Orar é estar com Deus. Orar é ter intimidade com Deus. Pastor, qual é o segredo desse relacionamento? Qual é o segredo de falar com Deus e Deus me ouvir? Deus falar e eu ouvir? Qual é o segredo desse andar com Deus? O que está embrulhado aí? O que está embrulhado nesse convite? Olha o segredo. Feche a porta. Para ter relacionamento, feche a porta. Para ter intimidade, feche a porta. Para ter um caminhar, feche a porta. Ele poderia dizer apenas isso. Quando você for orar, busque um lugarzinho, fica sozinho, vai para o monte, entra para o quarto, ponto final. Olha o segredo, olha a chave, fecha a porta. Feche a porta. Secreto não é um lugar físico. O secreto com Deus não é um lugar geográfico. Embora tem horas que nós vamos precisar ficar só, e eu entendo isso. Tem hora que nós vamos ter que ir para um lugar sozinho e ficar lá, como Jesus fazia com os montes. Tem hora que nós vamos ter que ficar sozinho consigo mesmo e com Deus. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando de um lugar físico. Ele está dando uma chave poderosa. Junto com essa metáfora aqui, ó, o que ele está dizendo. Junto dessa metáfora de ir para o quarto, ele está dando um segredo que é o que, pastor? Feche a porta. Você pode entrar para o quarto, mas se você não fechar a porta, esse relacionamento não vai durar muito tempo. Você pode tentar entrar em um lugar em Deus, entrar num secreto, mas se não fechar a porta, você não vai permanecer lá. Jesus não estava querendo apenas dizer assim, olha, vai para o quarto e fica lá. Não é isso. Mais que dizer vai para o quarto, ele deixou a ênfase bem claro, feche a porta. E eu quero falar sobre fechar portas. Fecha a porta, foi o que ele disse. O que ele disse? Que para ter intimidade com ele, esse relacionamento, nós precisamos fechar a porta. Porque é nesse relacionamento com Deus, preste atenção, que nós descobrimos o nosso propósito de vida. Ele quer que você se encontre com Ele nesse lugar secreto, porque é nesse lugar que Ele te direciona ao propósito de vida. Por que Ele te convida a esse relacionamento com Ele? Porque é no meio desse relacionamento que Ele te direciona ao propósito máximo da sua vida. Jesus não ia te chamar para um relacionamento em vão, ou à toa. Quando você está alinhado com Ele, Ele te direciona aos melhores tempos da sua vida. Eu falo porque eu já passei por isso aqui. Os melhores momentos, os melhores tempos da minha vida que eu vivi, foi os momentos que eu estava alinhado com Jesus. Porque nesse momento que eu estava alinhado com Jesus, Rogério, Pastor Elton,
foram os momentos que eu mais tive a clareza da voz de Jesus. Então ele dizia, vai para cá, eu ouvia a voz dele e eu ia. Ele dizia, agora vira aqui, eu ouvia a voz dele, eu virava e eu ia. Então os melhores tempos da minha vida, e os melhores momentos da minha vida, foram os momentos que eu tive relacionamento. Os momentos que eu estava vivendo esse relacionamento. O momento que você está se relacionando com Jesus. É os momentos principais da sua vida, porque é nessa hora que você é direcionado. Por exemplo, seu trabalho, seu dinheiro, sua profissão, seu dom, o seu chamado, o seu propósito de vida. Tudo isso começa quando você dá ouvido à voz de Jesus. Ele fez isso com Pedro. Ele fez isso com Tiago. Ele fez isso com João. Ele fez isso com Filipe. Ele fez isso com Natanael. Ele fez isso com Tomé. Ele fez isso até mesmo com Judas. Depois de passar tempo com ele, que Judas descobriu qual era o propósito da vida dele. Que o propósito da vida dele era trair Jesus. Depois de um período de relacionamento com Jesus, que Pedro descobre quem ele realmente teria que se tornar. Não mais um pescador de peixes, mas agora um pescador de homens, de almas. É por isso que Jesus te convida a esse lugar secreto, porque é nesse lugar secreto que você é direcionado. Olha aqui para mim, como você descobriu que você era você e você tinha que fazer isso que você faz hoje. Até ter relacionamento com Jesus, você estava às cegas. Eu conheço pessoas que tiveram as melhores faculdades, mas ainda andavam às cegas. O momento em que conheceram Jesus, o momento em que começou a ter relacionamento com Jesus, foram direcionados ao propósito da sua vida. Eu conheço pessoas que estudaram advocacia, fizeram direito, e hoje fazem outras coisas. E é muito mais feliz. Porque é quando você conhece Jesus e você encontra Jesus. Jesus vai direcionar você para o seu destino. Jesus vai direcionar você para o seu propósito. É por isso que Ele convida você para esse lugar secreto. É por isso que Ele diz assim, olha, entra para o seu quarto, mas existe uma chave para esse relacionamento. Fecha a porta. Quando eles encontram Jesus, eles encontram o seu destino. Paulo, Barnabé, Timóteo. Paulo era o cara, o homem da lei, mas sem propósito e sem destino. Até o dia que ele encontrou Jesus. Jesus jogou ele no chão. E a partir daquele momento ele literalmente descobriu quem ele era. Através de um relacionamento com Jesus, você vai descobrir o propósito da sua vida. É por isso que ele te convida e ele disse, venha para o quarto. Aqui no quarto, eu vou direcionar você. Porém, não apenas entre para o quarto. Feche a porta. Mas ele diz, para estar comigo, para conseguir essa intimidade, para viver esse relacionamento, feche a porta. Você pode, por um momento, olhar para esse teto aqui, olhar para o céu, olha aí para o céu, olha para esse teto aqui, e diga com você mesmo, faça uma pergunta para você mesmo, dizendo assim, feche a porta. Faça isso, faça isso, faça isso. Deixa o Espírito Santo iluminar você nessa hora. Diga assim, feche a porta. Que é isso? Como assim? Irmãos, olha que interessante. Feche a porta. Portas que estão abertas e que te levam para longe de Deus. Portas que estão abertas e te conduzem para outros lugares que não seja o propósito da sua vida. Portas que te distraem, portas que te traem. Você entende que não são portas físicas? A porta do seu quarto não tem nada a ver com o lugar geográfico.
São portas que te distraem. Porque se você, olha aqui para mim, presta atenção. Você pode tentar entrar em um relacionamento com Deus, mas se você não fechar algumas portas, essas portas vão te distrair. E vai te levar para lugares que não é o propósito. É por isso que ele diz, sim, entra para o relacionamento, mas fecha as portas. Entra para o relacionamento, mas fecha a porta. Porque se você deixar algumas portas abertas, elas vão te distrair, você vai entrar por elas e elas vão te levar em lugares que não é Deus. Você vai entrar por elas e elas vão te levar em lugares que não é do propósito. Você vai ser levado por elas e o caminho que você vai encontrar é dor e traição. É por isso que ele diz, entra para o quarto, mas fecha portas. Portas que te distraem. Quantas portas tem te distraído nesse momento? Uau. Portas que te traem. Portas que te traem. Portas que você imaginou que dava para entrar e você foi traído. Agora uma coisa nós precisamos entender, irmãos. Eu quero falar sobre 3 portas que nós precisamos fechar hoje. Se ele diz fecha a porta, então é porque tem portas que nós precisamos fechar. E eu quero começar com a primeira. Uma porta que precisa ser fechada na minha vida, na sua vida. Uma porta que precisa ser fechada na nossa geração. Uma porta que nós precisamos fechar. Enquanto eu ministro aqui, Deus já começou a ministrar no seu coração algumas portas que você vai ter que fechar. E talvez algumas delas não estão aqui, que eu vou dizer, mas você sabe que você tem que fechar. O Espírito Santo já está iluminando você e Ele está mostrando portas na sua vida que você vai precisar fechar para ter esse relacionamento. O relacionamento com Deus exige que você feche portas. Oh. Eu vou dizer de novo, porque algumas pessoas estão entendendo poderosamente, muito forte o que eu estou dizendo aqui. O relacionamento com Deus, o relacionamento que vai te levar para o seu propósito, o relacionamento que vai destravar o seu destino, o relacionamento que vai transformar a sua vida, tem um custo. E o custo dele, o preço dele é fechar algumas portas. E a primeira porta que eu quero começar aqui nessa noite é o pecado. Sim, o pecado. O pecado é uma porta que precisa ser fechada na nossa vida. O pecado não mudou. O pecado continua sendo pecado. Ainda que você peque, ainda que eu peque, o pecado não muda, ele continua sendo pecado. O interessante das coisas que nós precisamos entender é que a Bíblia diz que eu peco, você peca, nós pecamos. É isso que a realidade da Bíblia diz. Paulo ele disse assim que o meu corpo foi vendido ao pecado, em Romanos 7. Ele vai dizer que nós nascemos do pecado, fomos engordados pelo pecado, e ainda que a nossa mente esteja em Deus, e ainda que a lei de Deus que é boa, é o que ele diz, a lei de Deus é boa, ainda que a nossa mente esteja na lei de Deus que é boa, o nosso corpo foi vendido, foi dado ao pecado. É por isso que ele diz em Romanos 3 que todos nós pecamos e todos nós fomos desconstituídos da glória de Deus. Nós somos despidos da glória de Deus. João vai dizer que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Pensa, irmãos. Agora uma coisa é o fato de eu ser pecador ou de eu cometer pecado não me inibe de falar contra o pecado.
O fato de eu ser falho, fraco e frágil, pecador, como que a Bíblia me descreve. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que falar contra o pecado e lutar contra o pecado. Afinal de contas, o pecado é uma porta que nós precisamos fechar. Afinal de contas, o pecado continua sendo pecado desde o Éden. E ele não mudou. O pecado é uma porta que nós precisamos fechar porque cobra um preço muito alto. E eu não estou aqui me colocando melhor que vocês, porque como eu disse, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. E só de dizer que não pecamos, já somos mentirosos e o pecado está em nós. É por isso que nós precisamos aceitar Jesus todos os dias. É por isso que nós precisamos aceitar Jesus todos os dias. É por isso que nós precisamos carregar a nossa cruz diariamente. O problema é que nós não podemos mais falar contra o pecado nas igrejas, pelo fato de sermos pecadores. Não. Irmãos, olha aqui para mim, olha para os meus olhos. Talvez daqui de todo mundo eu seja o maior pecador de todos. Eu vou dizer como Paulo: dos pecadores eu sou o pior. Foi assim que ele falou. Agora olha aqui, o fato de eu pecar não quer dizer que eu não vou pregar contra o pecado, ou que eu não vou lutar contra o pecado. Porque nós precisamos falar contra o pecado até que nós vençamos o pecado. Você consegue me entender? Você consegue me entender? Talvez você pecou hoje, você pecou ontem, você pecou antes de ontem, mas você não tem que se conformar com isso. Paulo disse: olha, não vos conformeis com esse mundo, transformai pela renovação do vosso entendimento. Você diz: olha, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou errado, eu pequei, mas eu não me conformo com isso. Eu tenho que me levantar daqui, eu tenho que se levantar desse lugar e eu tenho que fechar essa porta. Porque essa é a diferença entre aqueles que conhecem Jesus. Eles sabem que eles são pecadores, mas eles têm em si a consciência do arrependimento. Paulo disse: o meu corpo foi vendido pelo pecado e eu nasci dele. E a minha mente é boa, está na lei de Deus, mas o meu corpo foi vendido pelo pecado. Mas o pecado, ele continua sendo pecado e ele continua sendo letal. A primeira porta que nós precisamos aprender nessa noite fechar é o pecado, porque o pecado mata. O pecado continua sendo letal desde o Éden. O pecado, ele continua sendo mortífero desde o Éden. Paulo disse assim: olha, o pecado gera a morte. O salário que o pecado cobra é a morte. Existe um salário que é cobrado pelo pecado, e esse salário é alto, irmão, porque é a morte. Agora, morte de quê, pastor? Vou te mostrar aqui, em especial, uma morte que o pecado causa. Uma morte causada pelo pecado. Olha aqui para mim, presta bastante atenção. Eu estou sendo bem tranquilo, bem cadencioso, para que hoje seja aqui uma palavra de instrução, uma palavra de aula para nós. Pastor, me fala uma morte que o pecado causa. O pecado, ele causa a morte da autoridade. Uau! Quando Deus, ele te coloca sobre algo, ele te coloca sobre um lugar, ou ele te coloca sobre pessoas, ou ele te dá um encargo, ele te dá um propósito, ele te dá uma vida sobre aquilo, ele te dá uma autoridade especial naquele lugar. Olha Adão. Quando Adão é colocado no Éden, o Senhor diz para ele: agora subjugue a terra e domine sobre todas as coisas. Ali o Senhor pegou a terra e colocou sob o domínio de Adão. A terra estava sob o domínio do homem, pastora Zeni. Deus disse ao homem: subjugue a terra. Ali Deus coloca os animais sobre a autoridade do homem, a natureza sobre a autoridade do homem. Ali Deus coloca tudo sobre a autoridade do homem. Você vai escandalizar com o que eu vou te falar aqui, mas essa é a realidade bíblica. Você sabe quem era o Deus da terra? O homem. Adão era o Deus da terra.
Porque Deus deu a terra a Adão. Deus deu a terra ao homem e disse: domine sobre todas as coisas. Fala assim comigo: autoridade. Mais forte, fala autoridade. Fala autoridade. Deus deu autoridade para o homem no Éden. Mas você percebe que quando ele cai, quando eles desobedecem a Deus, quando eles erram, eles perdem a autoridade sobre aquele lugar. Pastor, e onde que está isso na Bíblia? A palavra vai dizer que a terra começou a brotar espinhos e abrolhos. No momento em que eles caíram, que eles erraram, a terra começou a gerar algo. Ó, presta atenção que isso é muito forte. A terra começou a gerar espinhos e abrolhos. Adão tinha autoridade sobre a terra. Adão falava e as coisas aconteciam. Adão dava nome. Adão colocava e Adão tirava. Mas quando Adão caiu, ele perdeu a autoridade sobre o lugar. Ele perdeu a autoridade sobre a terra. E o interessante é que começa a nascer ali espinhos e abrolhos. Agora deixa eu dizer algo a você. Toda terra onde o pecado reina, espinhos nascerão. Toda terra onde o pecado governa, espinhos irão nascer. Espinho fala de algo que machuca. Espinho fala de algo que tira o valor. A partir daquele momento, pastor, a terra começou a perder o seu valor, porque ela começou a brotar espinhos e abrolhos. Toda terra onde o pecado governa, você perde a autoridade. Terra onde o pecado reina, nasce espinhos. Terra onde o pecado governa, perde a autoridade. E é assim com a gente. Deus coloca você em um alto lugar, Deus te coloca para governar sobre algo, Deus te coloca como autoridade, como referência. Mas ao se entregar totalmente ao pecado, você perde autoridade nisso, você perde autoridade sobre aquilo. Eu me lembro de uma vez que eu atendi uma família onde um homem era o patriarca da família. Onde aquele homem era idolatrado. Quando as pessoas sentavam à mesa para comer, o assunto era ele. Eu me lembro de muitas vezes reunir com aquela família e os filhos, os netos, as netas, idolatrar aquele homem como se ele fosse o Deus. Eu vi isso com os meus olhos. Ele tinha todo o respeito e toda a autoridade sobre aquele lugar. Ele tinha todo o respeito e toda a autoridade sobre aquela família, sobre aquela geração que vinha de alguns anos. Até os pés dele vacilar. Olha aqui para mim. Eu vi aquele homem ser idolatrado na mesa. E na mesma mesa que eu vi aquele homem ser idolatrado, depois que ele vacilou os seus pés e ele caiu e ele cometeu um erro, ele cometeu um pecado que custou a sua autoridade, um pecado que lhe custou, que gerou morte na sua autoridade. Na mesma mesa que eu vi ele ser idolatrado, foi a mesma mesa que eu vi ele ser um banana. Aonde um dia ele foi idolatrado em um Deus, no mesmo lugar ele virou um bundão. Aonde os netos zombavam de sua autoridade. Aonde os filhos zombavam de sua autoridade. O pecado ele gera a morte da autoridade. Você pode conhecer um policial, ou um delegado, ou desembargador, alguém da lei, da justiça, e ele vai ser bem visto e bem falado, até o dia que ele é pego com corrupção, porque a corrupção lhe consome a sua autoridade. A corrupção do homem consome e corrói a autoridade dele.
e você acha que essa palavra não está fazendo efeito nenhum em você, é porque você não sabe como que está o seu espírito agora. Se Deus pudesse te revelar o seu espírito, como que ele está agora, recebendo essa palavra. É como um vulcão, é como um furacão que está para entrar em erupção. O pecado mata a autoridade. O pecado coloca a autoridade à perca. Aquele homem cometeu um pecado que lhe custou tudo, e além disso custou ainda mais a sua autoridade. Aonde ele foi um herói, agora ele era um banana. Aonde ele era um ídolo, agora ele é um vilão. É isso que o pecado faz. Ele mata a alegria, ele mata a fé, ele mata a autoridade. Muitas pessoas estão achando que o salário do pecado é a morte, e a pessoa vai morrer e cair no chão. Não, quem dera se fosse assim. O duro é você ter que lidar com uma coisa por anos e anos, e anos e anos, e anos e anos, e aquilo te corroendo, e aquilo te matando por dentro. Antes você caísse no chão e morresse. Porque o pecado, ele custa muito. E o pecado te rouba desse relacionamento. O pecado te... Tem muitas pessoas que olham aqui dentro dos meus olhos agora, é revelação para você. Pastor, então é por isso que eu não consigo ter um relacionamento longo e duradouro com Jesus, porque eu não fechei essa porta. Sim, Ele está dizendo para você, fecha a porta. Tem pessoas que têm relacionamento com Jesus por temporada. Tem uma temporada que ele está muito bem. Depois ele cai, ele some, ele não tem mais relacionamento com Deus. E ele está dizendo para você, fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Entra para dentro do seu quarto, mas fecha a porta. E uma das portas que ele está pedindo para você fechar nessa noite é o pecado. Fecha a porta do pecado sobre a sua vida. Fecha a porta do pecado sobre a sua vida. Fecha a porta do pecado sobre a sua vida. O pecado, ele é a obra do diabo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Não, agora eu quero ouvir um amém muito mais forte. O pecado, ele é uma obra do diabo. Foi o diabo que enganou Eva, foi o diabo que levou Eva ao engano, levou Eva ao pecado. O pecado é uma obra do diabo, mas a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, veio para desfazer a obra do diabo. E Jesus tem o poder e a autoridade sobre a sua vida para fechar essa porta do pecado. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então quando você está em Jesus, Romanos 8 vai dizer, em nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou dizer de novo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele veio para desfazer a obra do diabo da sua vida. Ele veio para fechar essa porta na sua vida. Mas, pelo amor de Deus, pegue na trancadura hoje e feche essa porta. Esse relacionamento vai te custar que você feche essa porta. Pecado é você fazer algo que o seu próprio coração te condenou. Isso vem de Deus, isso vem do próprio Espírito Santo te dizendo, olha, eu tenho ciúme de você. Sabe, irmãos, sabe qual é o maior sinal de pecado? Não é quando alguém diz para você assim, ó, você pecou, você vai para o inferno. A maior evidência do pecado é quando você sai daquele lugar de cabeça baixa falando assim, cara, o que eu fiz? Eu não devia fazer isso. A maior evidência do pecado é quando você fala algo e o Espírito Santo acende uma luz dentro de você e fala assim, você não deveria ter falado isso. Sabe, levanta as mãos para os céus, levanta as mãos para o céu. Eu quero declarar sobre a sua vida, eu declaro aqui nesse lugar, que hoje você está recebendo as frequências do céu sobre você. Eu declaro aqui que hoje você está recebendo as frequências do céu sobre você. Você está recebendo as transferências do céu sobre você. Que ninguém mais vai precisar apontar o dedo e dizer para você, você pecou, você está no inferno. O próprio Espírito Santo vai acender a lanterna, a luz de você e falar assim, filho, volta, porque você não deveria ter feito isso. Então se prepare, porque agora quando você fizer algo ou falar algo que o Espírito Santo não agradou, ele vai dizer para você, eu não queria que você fizesse isso.
Muitas pessoas, nós temos, a nossa mente formada, quando nós falamos pecado, nós já levamos logo para o sexo, já levamos logo para isso, para aquilo, quando na verdade a Bíblia diz assim, que se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. O pecado vai além do sexo, o pecado vai além dos 7 pecados naturais, capitais. Mas existe pecado que custa muito. A palavra vai dizer do pecado consumado. O pecado fora do corpo e o pecado no corpo. Existe o pecado, presta atenção, existe o pecado que não vai te cobrar muita coisa. Mas existe, mas não tem pecadinho, pecadão, não, o tamanho deles são o mesmo. Mas as consequências são diferentes. Existe pecado, a Bíblia vai dizer sobre o pecado consumado que gera morte. Pastor, eu tive vontade de roubar, é pecado? É pecado. Pastor, mas eu não roubei. É pecado, mas você foi absolvido desse pecado porque você não roubou. Pastor, mas eu não aguentei, cara. Eu meti a mão, não aguentei. A hora que eu vi, eu meti a mão e enfiei. Agora você consumou esse ato. E a palavra vai dizer que o pecado consumado, ele gera morte. Pastor, eu tenho pensamentos impuros, eu tenho tanta coisa na minha cabeça. Enquanto estiver só na sua cabeça, deixa ele quietinho aí. Ele não vai te gerar morte. Agora quando você vai lá e coloca a mão e consuma o ato, a Bíblia diz que o pecado consumado gera morte. Desejos, vontades, tudo isso nós temos, e nós vamos ter que viver com isso a vida toda, e mortificando a nossa carne. Mas o pecado consumado custa autoridade. Você pode ser o mais top da empresa. Ontem o pastor Elton estava me falando sobre um caso. Você pode ser o top dos top. Mas se você for pego na corrupção dentro dessa empresa, roubando qualquer outra coisa, você perde a sua admiração, você perde a sua reputação, você perde a sua autoridade ali. Você entende que agora o pecado vai além do inferno? O que as pessoas precisavam entender sobre o pecado é isso. É que já liga o pecado ao lago de fogo. Quando na verdade o lago de fogo foi feito para Satanás e seus anjos. É isso que a Bíblia diz. O pecado vai além de inferno. O pecado te custa muita coisa aqui nessa terra. Aqui nessa terra. Do inferno você já foi livre na cruz, em nome de Jesus. E isso é de graça, não vem de nós, não tem nada a ver com nós. Mas pode te custar muito aqui na terra. Agora eu quero falar um pouquinho sobre deixa eu terminar aqui, é algo em sua mente que te condena. Isso vem de Deus, na verdade, isso vem do Espírito Santo. Ele te sinaliza o que é pecado contra você e contra a pessoa do Espírito Santo. Existe pecado que não é contra Deus, é contra você. Olha aqui para mim, existe pecado que não é contra Deus. Não vai afetar nada em Deus. Deus tá nem aí para isso. É contra você. Existe coisa que você faz que não afeta Deus. Deus só olha e fala: isso aí não me pega não. Agora você está ferrado. Vai te arrebentar todo. E ele, como pai, ele fica triste. Será que você tem maturidade para entender o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não?
A segunda porta que você tem que fechar. Então vire para alguém que está do seu lado assim e fala para ele assim: você precisa fechar essa porta do pecado hoje. Não, se essa palavra está falando com você, vira para alguém e diz assim, mesmo que você não conheça essa pessoa, você vira para ela e fala assim: você precisa fechar essa porta do pecado hoje. Porque isso aí custa muito. A segunda porta que nós precisamos fechar para esse relacionamento com Deus, e isso mata muito, chama ressentimento. Uau! Ressentimento é uma porta que você precisa fechar, porque isso mata. Guardar mágoa do passado mata. Esconder uma mágoa e alimentar isso com ódio te rouba do relacionamento. Isso mata. Excesso de passado mata. Às vezes tem pessoas que é ressentido com outras pessoas, mas tem pessoas que é ressentido consigo mesmo. Tem pessoas que guardam mágoa do outro, mas existe pessoas que guardam mágoa dela mesmo. Seu idiota, por que você fez isso? Eu não te perdoo, seu verme, por que você fez isso? Quando na verdade essa pessoa é ela mesma. Você precisa fechar essa porta, porque essa porta te rouba do relacionamento. Essa porta aberta te leva para outro lugar que não é Jesus. Sabe, a falta de perdão é um veneno que mata aos poucos, silenciosamente. A falta de perdão é um veneno que mata silenciosamente. Quem não perdoa morre. Fala que perdoou, mas na verdade dói ainda quando lembra. Diz que já se perdoou, mas quando lembra daquilo, da angústia e da síndrome, da palpitação, da desespero, você precisa fechar essa porta. Jesus está te convidando a fechar essa porta. Feche a porta. Feche portas da sua vida que te levam para esse lugar. Ressentimento contra você mesmo é uma porta que vai tirar você da intimidade com Deus, pois você nunca vai se sentir boa o suficiente para estar na presença de Deus. Eu já conversei com pessoas que dizem assim: pastor Diego, eu não consigo estar na presença de Deus, porque eu não consigo me perdoar. Parece que quando eu chego diante de Deus eu estou sujo, eu estou imundo, eu estou podre. Eu não sei se Deus me perdoa. Eu não sei se Deus pode me perdoar. Sabe, se você não fechar essa porta hoje, você vai viver uma vida inconstante. Você precisa fechar essa porta, porque Jesus está te convidando a fechar essa porta. Para ir para a intimidade, Mateus 6,6, tem que fechar a porta. Você vai achar que você nunca é suficiente para estar na presença de Deus, você nunca é boa o suficiente, então você tem que fechar essa porta. Eu conheço alguém que perdeu uma filha para um maníaco. Eu e a minha esposa, nós acompanhamos esse caso. O maníaco, ele estuprou e queimou a filha dela de 9 anos. Ela não consegue perdoar. O maníaco está preso e sofre pelo seu pecado. Provavelmente é estuprado todos os dias. Provavelmente apanha todos os dias. Provavelmente é ameaçado de morte todos os dias. Provavelmente tem que se vestir de mulher na cadeia todos os dias. Ele vai morrer. Mas ela também vai. Talvez ele pode morrer na cadeia, mas ela pode morrer amargurada. Ela pode morrer de mágoa,
cheio de revolta e de ódio. A vontade de matar ele todo dia também pode matar ela. Todos os dias ela se embriaga e se enche, se dopa de drogas, para poder esquecer o acontecido. Talvez para mim que sou pai, e você que é pai e mãe aqui, nós nem conseguimos nos colocar no lugar dessa mulher. Mas o ressentimento vai matar ela. O ódio vai matar ela. Ele está preso, mas ela também está. Ele está condenado atrás das grades. E talvez vai morrer lá. Mas ela também está condenada. Ressentimento, ódio, mágoa, revolta é uma porta que você tem que fechar. É uma porta que nós precisamos fechar, porque senão é impossível viver uma vida plena, é impossível viver uma vida de alegria. Agora deixa eu te perguntar, quem é desses dois que está preso? Os dois. Talvez os dois morram dessa forma. Como você está hoje? Quando o assunto é ressentimento. Quando o assunto é mágoa. Quando o assunto é eu não consegui esquecer. Quando o assunto é decepção. Jesus está te convidando, fecha a porta. Pastor, eu não consigo fechar essa porta. Ele está te convidando, fecha a porta. Pastor, eu não posso fechar essa porta. Ele está te convidando, fecha a porta. Jogue-se fora. E a terceira e última porta que você precisa fechar, eu quero ser bem rápido porque o tempo está acabando. Você precisa fechar essas portas também. Qual, pastor? Portas de ambientes tóxicos. Ambientes tóxicos geram pessoas tóxicas. Isso também mata. Tem pessoas que não conseguem romper na vida porque vivem do lado de pessoas tóxicas. Tem pessoas que não conseguem prosperar porque o convívio dele é com pessoas medíocres, mesquinhas, miseráveis, de mentes pobres, miseráveis. Ambientes tóxicos matam. Fecha essa porta. Isso é muito sério, isso é muito sério, isso é muito sério. Isso contamina. Gente para baixo, coloca você para baixo. Gente de baixa estima só vai te enfiar em lugares de baixa estima. Negativismo também mata, de angústia, de ansiedade, de depressão, porque toda vez que você vai se encontrar com aquela pessoa, ela só tem coisa negativa para te passar, e isso mata. Isso mata tanto quanto o pecado, isso mata tanto quanto o ressentimento. É porta que você tem que fechar. Todo mundo acha que Jesus era bobinho. Irmão, Jesus não era bobinho. Todo mundo acha que Jesus era sei lá, uma espécie de qualquer um. Jesus não era qualquer um, irmãos. Jesus selecionava pessoas que ele ia andar. Jesus amava todo mundo, mas ele não andava com todo mundo. Jesus amava todo mundo, mas ele não gostava de todo mundo. Onde que está isso, pastor? Está na vida dele. É só você olhar na vida dele. Ele tinha 120, ele tinha 70, ele tinha 12, mas para andar do lado dele, ele tinha só 3. Na hora do Getsemane, lá na hora de suar sangue, na hora de acontecer aquele fenômeno onde o suor dele se transformou em sangue, só tinha 3 com ele. Na hora de ver a sua fraqueza, na hora de ver a sua limitação, só tinha 3. Você tem que selecionar quem você leva na sua vida.
Você tem que andar com quem te coloca para cima. Você tem que andar do lado de pessoas que te motivam a vencer. Você tem que andar do lado de pessoas que te motivam a andar com Deus. Ambientes tóxicos, você tem que fechar essa porta. Pessoas tóxicas, fecha essa porta. Ah, pastor, mas nós temos que amar a todos. Amar a todos, não gostar de todos. Você pode trabalhar talvez com um monte de pessoas que você ama elas e você quer o bem para elas, mas talvez você não goste de todo mundo. E você não é obrigado a gostar. Existe uma diferença entre amar e gostar. Amar é um mandamento, amar uns aos outros como eu amei. Se você precisar dar a túnica para ele, você tem que dar. Se você tiver que ame. Agora, gostar é afinidade. Gostar é confiança. Gostar é querer estar. Eu amo todo mundo, mas não é todo mundo que eu trago comigo. Eu amo muita gente, mas não é muita gente que vai saber das minhas intimidades. Eu aprendi isso com Jesus. Eu aprendi isso com Jesus. Você tem que fechar algumas portas tóxicas. Hoje é pecado, né? Ser positivo em meio ao caos. Não é? Eu falei isso aqui agora, mas antes com gente positiva. Não seja um negacionista, mas também não precisa ser um pessimista. Isso é uma porta que tem que ser fechada. Desliga a TV. Isso mata. Para de ouvir notícia ruim. Isso contamina. Fecha essa porta. Para de ver as notícias de morte. E deixa eu dizer um negócio aqui para você. Irmão, há uns anos atrás tinha uma pessoa que me atormentava. Aonde eu ia, essa pessoa estava me atormentando. Sabe o que eu fiz? Eu fechei a porta. Talvez você não entenda o que eu estou falando aqui. Você vai olhar lá stories de pessoas. Aí a pessoa está lá ostentando uma vida que você não vai poder ter. Aquilo te fere, aquilo te machuca, isso é tóxico para você. Isso te põe para baixo, te traz baixa estima. Fecha a porta, exclui, vai lá assim, ó, deixar de seguir, excluir. É isso que eu tenho feito, irmãos. Quem não me acrescenta nada, não vem comigo. Não quero ver stories, não quero ver status, não quero saber quem é, não quero saber o que fez, não quero saber quanto ganha. Eu não estou nem aí. Tinha um cara, pastor, que vivia pegando meu pé. Eu colocava um trem no Face, ele ia lá. Eu postava, ele ia lá. Excluir e bloquear. Nunca mais soube do moço. Eu fechei a porta. Fecha a porta, rapaz. Não tem problema nenhum você se afastar de quem você não quer. Não tem problema. Não odeie. Não odeie. Não odeie. Não odeie. Mas você não precisa se contaminar. Você não precisa se intoxicar com isso. Gente fofoqueiro, fecha a porta. Outro dia eu fui falar com alguém e a pessoa começou de um, e de outro, e de um, e de outro, e de um, e de outro, e de um, e de outro. Quando pensa que não, eu olhei para ela, tinha duas línguas, uma aqui e a outra aqui, e fazia assim, ó. Eu fechei a porta. Não está mais comigo e não anda mais ao meu lado. Não quero gente assim comigo. Eu quero gente que me impulsiona. Eu quero gente que me leva para frente. Eu quero gente que me leva para o meu propósito. Gente que me traz para trás. Eu estou fora! Eu estou fora! Eu estou fora! Eu estou fora!
Fecha a porta. Eu estou fora. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Não tem que ser regra. E talvez se não sirva para você, não tem problema. Eu não sigo famoso. Estou nem aí para famoso, irmão. Não quero saber da vida de ninguém. Não gosto. Se viu, o ciclano casou com a Beltrana, não me interessa. Não quero saber. Não é esse tipo de gente que eu sigo. E não é esse tipo de gente que quero que me segue. Eu quero seguir um povo que sabe quem é. Eu quero seguir um povo que me impulsiona a vencer. Eu quero seguir um povo que me coloque para cima e não me coloque para baixo. Desde aquelas épocas de televisão, vida de famoso, não gosto, irmão, nunca gostei. Ah, mas você não andava com famoso, você não tocava para famoso, nem olhava na cara, irmão. Eu chegava com a minha guitarra, tocava, fazia o meu trabalho, deixava a guitarra, boa noite, tudo bem, e ia embora. Nunca gostei, irmão. Você sabe por quê? Porque para mim homem é homem, é tudo igual. Bom é Deus, maior é Deus, a glória é de Deus. Para mim homem é homem. Tem disso não, irmão. Eu não gosto não. Não gosto mesmo. Não gosto. Não sigo. Não gosto. Famoso para mim é Jesus. Tem um monte de menino, um monte de mulher que está em depressão, está se acabando, se sente feia, horrorosa, acabada, destruída, porque fica lá olhando a vida dos outros, a vida que ela não vai ter, até passa até por ridículo, quer ser o que vê, e aí não é para ela aquilo lá, aí fica passando vexame, vergonha. Quando na verdade Deus está falando assim: filha, não era isso, filha. Não era isso. Não era isso. Filho, não, filha, não era isso não. Não era isso não. Vira para alguém e fala assim: fecha essa porta, cara. Fala a verdade, fala: fecha a porta. Isso é tóxico, isso faz mal. Isso é lixo. Isso é nojento. Talvez você não queria ouvir isso hoje, né? Eu falei para você que eu vim aqui para ministrar para o seu espírito. Vamos começar a fazer algo, irmão, de útil, que gera vida de verdade. Vamos começar a usar as coisas para a glória de Deus, para impulsionar o reino de Deus. Vamos fazer isso. Vamos pegar nas mãos uns dos outros e dizer assim: cara, eu vou te levar para frente, eu vou com você até, eu vou carregar você para um lugar. Cara, você pode olhar para alguém e dizer assim: vem andar comigo que você vai ver para o lugar que eu vou te levar. Você pode dizer para alguém aí? Você pode dizer para alguém assim: vem andar comigo agora que você vai ver para o lugar que eu vou te levar. Eu vou terminar porque já acabou o horário. Agora tem uma porta que você precisa abrir. Essa porta é a porta, essa você tem que abrir. Nós falamos aqui de algumas portas que você tem que fechar, e agora eu vou te dar uma aqui que você tem que abrir. Apocalipse 3:20, se eu não estou enganado, vai dizer assim, ó: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo me falou agora à tarde, presta atenção, o Espírito Santo me falou agora à tarde, enquanto eu meditava nessa palavra aqui. Ele falou assim: filho, sabe por que algumas pessoas não abrem a porta que eu estou pedindo para que elas abram? Ou por que, Espírito Santo? Porque elas estão interditas com outras portas que lhes fazem mal. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Às vezes nós não ouvimos a voz daquele que está batendo na porta, porque nós estamos entrando em portas erradas. Nós estamos entretidos com portas sem propósitos. Quando na verdade ele está batendo na porta dizendo: deixa eu entrar.
Abre essa porta. Engraçado, irmão. A porta que nós temos que fechar, nós queremos abrir. A porta que nós temos que abrir, nós queremos fechar. Você entende isso, Ender? A porta que eu tinha que fechar é justamente a porta que eu deixo aberta. E a porta que eu deveria abrir, que é a do noivo, a entrada do noivo, eu continuo permanecendo com ela fechada. Mas eu estou diante de uma geração que vai ouvir a voz do noivo. Levanta as mãos, levanta as mãos, levanta as mãos. Pode ficar sobre os seus pés, eu já terminei. Levanta as mãos, Ana. Vamos ministrar aqui mais uma canção antes de terminar. Aleluia, 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 aleluias, aleluias, aleluias. Jesus está te convidando a fechar essas portas e abrir a porta que é a principal, a porta que você precisa abrir. Será que hoje não é um dia para o recomeço da sua vida ministerial? Será que hoje não é um recomeço para a sua vida no seu chamado? Será que hoje não é um recomeço para a sua vida? Será que com essas portas fechadas Ele não te impulsiona? Feche os seus olhos aí e começa a pensar nas portas que você tem que fechar hoje. E você vai dizer para Ele: Jesus, me ajude a fechar essa porta, porque a única porta que eu quero que permaneça aberta é a sua. Isso, feche os seus olhos e começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele, começa a falar com Ele. Existe uma unção, uma presença de Deus aqui. Existe uma unção, uma presença de Deus aqui. Existe uma unção, uma presença de Deus aqui. Aonde você está? Aonde você está? Se os seus olhos começarem a verter lágrimas, não retenha, não precisa reter. Essa palavra, ela está entrando como uma espada dentro de você agora. Deixa eu cantar.